Oi, gente. Eu acabei de assistir a entrevista de Ciro Nogueira no Roda Viva e vou fazer uma análise pormenorizada de ponto a ponto dessa entrevista. Mas antes de fazer essa análise pormenorizada, eu me sinto na obrigação, no dever de explicar e de contra-argumentar um absurdo dito pelo ex-ministro do Bolsonaro, Ciro Nogueira. Porque o Ciro Nogueira disse: nós vacinamos a população, se referindo ao governo Bolsonaro. Quando quem efetuou a vacinação da população foi o SUS, o Sistema Único de Saúde, apesar do bolsonarismo. Apesar do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro cortou recursos da saúde em todos os orçamentos que fez. O governo Bolsonaro indicou para o ministério pessoas como o general Pazuello que nem sabiam direito o que era o SUS, não conheciam o SUS. O governo Bolsonaro minimizou a importância da vacinação, endossou um discurso negacionista em relação às vacinas e o próprio Bolsonaro foi contra a vacinação infantil em relação à Covid. Foi a favor de que as crianças não se vacinassem e ele próprio disse várias vezes que não se vacinou, incentivando pessoas a não se vacinarem. Então, se aconteceu, e de fato aconteceu, a vacinação nesse país, ela aconteceu apesar do governo Bolsonaro, porque o SUS ainda tinha elementos que eles, os membros do governo Bolsonaro, gente como você, Ciro Nogueira, que estava lá no governo Bolsonaro, o SUS vocês não conseguiram destruir totalmente. Tentaram destruir e conseguiram piorar a cobertura vacinal muito. E por isso que sarampo está voltando. E por isso que uma série de doenças que estavam praticamente extintas estão voltando. Porque vocês contribuíram decisivamente para a queda da cobertura vacinal, endossando o discurso negacionista. Esse absurdo proferido pelo Ciro Nogueira tem que ser o início do nosso vídeo. Bem, agora vamos à análise pormenorizada, né? Ele ficou querendo se diferenciar da oposição do PT no início da entrevista, querendo dizer que o PT era contra tudo e que eles vão ser ponderados. Mas claramente defendeu várias coisas absurdas, não é? Defendeu, por exemplo, a diminuição dos impostos nos combustíveis, arrebentando com a saúde e educação nos estados. Novamente uma questão de saúde e educação. Em vez de mudar a política de preços da Petrobras. Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras, mas não foi capaz de trocar a diretoria para modificar a política de preços, não é? Enfim, ele declarou lealdade total ao Bolsonaro e defendeu enfaticamente o Estado mínimo. Estado mínimo, né? Estado mínimo para favorecer os interesses do empresariado. É esse o Estado mínimo que ele defende. Porque o governo Bolsonaro não fez o que ele disse na entrevista, melhorar a eficiência dos serviços públicos. Não. A educação e a saúde durante o governo Bolsonaro sofreram com falta de recursos. Bolsonaro, e aí vale a pena lembrar do governo Temer, né, também, somados, ficaram mais de 6 anos sem fazer reajuste nas bolsas de mestrado e doutorado, que foi um contra-incentivo à pesquisa científica, coisa que Lula fez nos primeiros 3 meses, já fez o reajuste nas bolsas de mestrado e de doutorado, né? Ele depois foi questionado sobre o fato de o Bolsonaro ter questionado as urnas, né? E aí ele disse, o discurso já do vitimismo bolsonarista, de que o povo não vai aceitar que Bolsonaro tenha seus direitos políticos cassados. Aí eu quero dizer uma coisa para o Ciro Nogueira: caçar os direitos políticos do Bolsonaro é muito pouco. Pelos crimes que ele cometeu na pandemia, pelo fato dele tentar incorporar ao patrimônio dele joias que não eram dele para tentar incorporar, pelo fato dele ter tido funcionários fantasmas e ter roubado dinheiro público para enriquecer ele e a família dele, o lugar do Bolsonaro realmente
não é só perder os direitos políticos, é ir para a cadeia. É ser preso por esses crimes absolutamente conhecidos. Ou alguém não ficou sabendo do negócio do seu Jair, o livro da Juliana Dalpiva, que detalha toda a corrupção do governo Bolsonaro, do governo não, da família Bolsonaro e do Bolsonaro como deputado, que ele já era corrupto e roubava dinheiro, inclusive da gasolina. E os diversos esquemas de funcionários fantasmas e de peculato, que é o que o povo chama de rachadinha, em que ele incorporava, roubava esse dinheiro para aumentar o seu patrimônio. O livro da Juliana Dalpiva traz evidências contundentes. E o único motivo pelo qual Bolsonaro ainda não está preso é porque o judiciário, o comitê de ética do legislativo, das câmaras de deputados, são negligentes. Nós temos um país em que existe muito pouca justiça para políticos que fazem rachadinha, que fazem peculato, como o Bolsonaro fez. Praticamente não temos justiça em relação a isso. Ele é lembrado, e aí várias hipocrisias do Ciro Nogueira foram demonstradas pelos jornalistas do Roda Viva. Jornalistas com os quais eu tenho, às vezes, divergências, mas as hipocrisias eles mostraram. Lembraram que o Ciro Nogueira chamava o Bolsonaro de fascista e agora ele defende o Bolsonaro. E ele justificou com a coisa do Estado mínimo e que antes Bolsonaro era estatista. Ou seja, se defender os interesses do empresariado, se defender os interesses dos financiadores, né, do grande capital, os grandes capitalistas que financiam o Ciro Nogueira, o fato dele ser fascista, dele ser preconceituoso, na cabeça do Ciro Nogueira, está tudo perdoado. Né? Tá tudo perdoado. Basta servir aos interesses do grande capital, que tá tudo perdoado. Né? Ele várias vezes ficava incomodado quando era questionado sobre o governo Bolsonaro. Ele queria falar do governo do PT, ele queria criticar o PT. Esse era quase que o objetivo único dele lá. Ele foi questionado sobre o 8 de janeiro e ele fez uma acusação. Ele disse que vai cair a máscara do governo. Ele sugeriu que vai ser provado que o governo Lula não agiu em relação a isso. Que o governo tinha informações e que deixou aquilo dali acontecer porque tinha interesse. É uma acusação leviana, absurda, e ninguém ali da bancada caiu nessa. E mais, ele fica querendo sugerir que o 8 de janeiro vai fazer mal ao governo do PT, ao Lula. O 8 de janeiro simboliza o golpismo bolsonarista, o ápice do autoritarismo que o Bolsonaro incentivou durante 4 anos. Durante 4 anos de governo. Bem, eu vou fazer esse vídeo em 2 partes. Essa foi a primeira parte. A segunda parte eu vou cuidar apenas dos outros detalhes pormenorizados. Espero que vocês assistam. Vai sair amanhã, né? Vai sair umas 9 horas, 10 horas da manhã. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes.